Beleza, vamos falar de GTA 6? O trailer do jogo saiu há um tempo atrás, parou a internet e foi extremamente milcado. Tinha youtubers que literalmente gravaram a reação deles de maneira mais sem vontade possível. Ver esses vídeos depois do hype, inclusive, é até engraçado. Dá pra claramente ver que alguns não gostam do jogo, ou não entendem nada do que foi mostrado. Ou é uma fala genérica no meio de um vídeo que tem vários elementos de má vontade. Então eu dei uma olhada nos principais canais de GTA, canais que têm fama de explorar GTA até não aguentar mais, e percebi que desde o lançamento do trailer até hoje tem algumas coisas que não têm sido comentadas por aqui. Era algo que uma pessoa ou outra percebeu, mas não se aprofundou. E se aprofundar nisso exigiria um nível de conhecimento um pouco maior, conferir uns arquivos, consultar alguns especialistas, e esse assunto não era pauta desses canais. Como aqui é um canal que fala sobre o lado técnico dos games, então bora! O trailer do jogo recentemente bateu 200 milhões de visualizações. Eu sei que muitas coisas do trailer chamaram mais a atenção do que o que eu vou dizer, mas no trailer dá pra notar algo que a Rockstar até patenteou depois, provavelmente para guardar mais segredos sobre como isso é feito. Mas a base disso é fácil de explicar. Você nota algo de diferente nessas cenas? Nos games e principalmente nos jogos AAA, é usada uma coisa que é a captura exclusiva dos movimentos de uma pessoa. Isso torna possível gravar e até editar movimentos. Inclusive já falei aqui no canal um pouco sobre como movimentos mecânicos alteram parcialmente a perspectiva de um game. Mas jogando GTA V e Red Dead, você deve ter percebido que apesar de ter movimentos gravados por uma pessoa, certos movimentos durante uma gameplay num jogo de mundo aberto pode ser, digamos, imprevisíveis, e tecnicamente falando não teria como prever e animar tudo. A Rockstar desenvolveu um método dinâmico e otimizado de lidar com essas variáveis. Ela usa um motor de física robusto chamado Euforia, que lida com todo esse dinamismo. A inteligência dos NPCs nada mais é do que uma tentativa de prever o que aconteceria em um game com a interação do jogador, e para cada tipo de interação o jogo teria uma resposta. Mas e quando o mundo que a gente está jogando é vivo, mesmo sem a interação do personagem? Aí entra o que a gente chama de eventos pré-scriptados, onde, por exemplo, em Red Dead, baseado em comportamento animal, o animal vai fazer determinada ação a cada X tempo e com Y animal, ambiente ou player. Por exemplo, se o personagem se mexe, ele vai ter uma ação, caso não. Mas tudo isso é um script. Digamos que agora ela pegou isso tudo e elevou a potência, trazendo um campo polêmico atual chamado inteligência artificial. E não estou falando de IA básica de inimigos, ou eventos aleatórios, ou substituir empregos de pessoas. Estou falando de inteligência artificial mais eficiente, como o ChatGPT. Quando você dá para ele um contexto de comportamento, ele pode atuar como um personagem completo de RPG, completamente e totalmente antenado de acordo com as ações de outras pessoas à sua volta, seja ela real ou outra inteligência artificial. E é aí que mora a magia da coisa. A Rockstar já era mestra em criar um mundo vivo capaz de existir com ou sem a sua interação, mas agora o mundo vai agir dinamicamente entre si também. Nessa cena, um NPC tem uma ação e o outro NPC reage a ele, reconhecendo o outro NPC como se fosse outro jogador. Cada um vai ter o seu papel e cada um vai ter a sua forma de agir e reagir, além do script básico do que fazer. Nessa cena, o personagem faz uma loucura enquanto o outro identifica essa ação e decide filmar. Eu sei que esses poucos segundos passaram despercebidos para muita gente, mas revela um sistema de mundo que já era impressionante em outros jogos da Rockstar e conseguiu se elevar ainda mais. É como pegar aquela mecânica básica de um game de reagir à ação X com reação Y, aparecer em tal local quando o player atingir determinada marcação e aumentar isso em milhões de vezes. Trabalho que poderia ter um limite, mesmo para uma Rockstar da vida, se atentando a cada detalhe e programando cada coisinha que agora foi automatizado e mantendo a qualidade. A nova geração é muito mais do que gráficos ou ray tracing, mas também sobre novas mecânicas e técnicas mais convincentes de se parecer com algo real. E tudo isso se deve aos novos softwares e novas capacidades de processamento. E já que toquei agora no assunto gráfico, dá pra notar no trailer o uso de um ótimo sistema de iluminação direta e indireta. Também dá pra notar um sistema de reflexo híbrido com artefatos comuns de um efeito que já explico. É um indicativo de alguma forma de cálculo de luz, o ray tracing.
A gente fala alguma forma porque nem todo cálculo de luz é Ray Tracing, mas tecnicamente é cálculo de luz no final das contas e pode ser chamado de Ray Tracing. Essas outras formas são chamadas de Software Ray Tracing, uma forma de simplificar o cálculo da luz e manter o resultado parecido, sem precisar reinventar a roda. Aqui o vídeo vai complicar um pouquinho, mas isso tem em vários jogos, então presta atenção. Ray Tracing é o cálculo da luz sobre os pixels e polígonos apresentados na imagem. Isso é extremamente exigente em processamento e normalmente necessita de peças que aceleram esse processo. Mas e o software Ray Tracing? Geralmente é usado uma combinação de técnicas e eu vou tentar resumir as mais usadas. Uma delas é o Ray Martin, que calcula a interação da luz direta até uma superfície e a reação que ela vai ter de acordo com esferas, também chamado de Sphere Tracing. O processo matemático e de programação necessário para isso é muito complicado, então vamos focar no método. Finge que eu tenho no máximo 12 anos e tenta me fazer entender. Diferente do Ray Tracing puro, que vai ter uma interação com cada polígono no game e precisa de vários pixels por região, para poder fazer esse cálculo e determinar como a luz vai se comportar no que ela bate e no que ela rebate, o Ray Martin faria parte desse cálculo, do que está na minha frente, mas e o que está atrás de mim, ou melhor, o que não está na tela. Esse inclusive era o principal problema da antiga geração. Os jogos tinham detalhes demais na sua frente para calcular o que está atrás. É aí que entra a voxelização. Voxelização é dar volume e informações de 3D para o que é 2D, para calcular o que não está na tela. É usada uma técnica conhecida para isso, que é ter uma versão voxelizada do ambiente fora da tela, que vai ser identificado pelo código e pós-processada. Imagine uma grade de cubos com uma versão de poucos detalhes e informações limitadas do mundo do jogo. Geralmente essa parte não é visível para nós, jogadores, mas às vezes em alguns games dá para ver isso nos reflexos. Por isso o mundo no reflexo de um game não é tão detalhado como o mundo que a gente pode jogar. O que está na tela, o efeito padrão Screen Space resolve, e o que não está na tela, o Software Ray Tracing resolve. Um exemplo de jogos que usam isso tem o Hellblade 2 e o Alan Wake 2, já citados aqui no canal, e o Game Control também usa isso, inclusive nos consoles de antiga geração. Sim, tem Ray Tracing no PS4. Tem também cálculos específicos de como um terceiro efeito vai identificar com base no que você está olhando o que mostrar, efeito off-screen ou efeito screen space. Esses são os dois SDF, função de distância sinalizada e campo de distância sinalizada. Esse segundo, campo, em inglês é field, por isso que os dois são SDF. A função é uma fórmula matemática que calcula a interação entre dois objetos e a distância, mais especificamente suas superfícies. Se está tocando a superfície, está acima dela ou se passou dela. Por incrível que pareça, isso é usado em mais jogos do que você imagina. Já o SDF como campo é basicamente a mesma coisa, mas sua aplicação em jogos de renderização 3D. E tem mais de um jeito de aplicar. Eu dei o exemplo mais famoso, que é o de reflexos, que também é o mais fácil de ver. Imagine que tem uma linha invisível no ângulo da câmera do jogador. O SDF vai calcular através do seu olhar a distância que você está de uma superfície. Se seu olhar, ou seja, a linha invisível da sua câmera, está ou não tocando a superfície, acima dela ou abaixo. Se estiver tocando, ele vai mostrar os dois efeitos citados, o Screen Space e a segunda solução de reflexos, que nesse caso é os voxels. Se a linha da sua visão estiver abaixo da superfície, ele vai mostrar mais o voxel, e se estiver acima, ele vai mostrar mais o efeito Screen Space, pegando informações do que já está na sua tela. Isso não é nenhuma novidade, como citei, outros jogos também usam isso, mas isso mostra mais um avanço gráfico pela Rockstar. Eu tinha dito que tem mais de uma forma de aplicar o SDF. Ele pode ser usado para dizer para uma engine quando a superfície de um objeto toca a outra. Objetos visíveis também podem ter isso. Quando você mergulha em um jogo, o jogo pode usar o SDF para identificar se você passou ou não do ponto da superfície da água, e ativar um filtro que deixa a tela parecendo submersa. Se você der essa informação para os objetos que seu personagem tem cuidado nele, os objetos que ele carrega, o SDF faz com que as malhas 3D não se atravessem, fazendo a colisão. E é um método muito interessante de como você pode usar uma técnica para fazer uma aplicação de maneira muito inteligente. Imagina o cara que estava vendo as colisões dos objetos e pensou, acho que eu tenho um método novo de usar esse mesmo tipo de técnica de identificar superfícies. E sobre a cena polêmica e mais assistida do trailer, dá pra ver uma ótima física de cabelo. Quero nem saber o que eles fizeram pra isso. Já custei para entender o resto do jogo, então vou fingir que isso aqui é, sei lá, magia.
Mas uma coisa que não resisti em olhar é que o cabelo revela por uns segundos a quebra de pixels e do anti-serrilhado, e dá pra ter 3 conclusões disso. A primeira é que essa quebra de pixels indica o uso de alguma técnica de upscaling, como FSR. Segundo, dá pra contar os pixels daquela cena, multiplicar em um grid e fazer uma medição antecipada de que o jogo está rodando por volta de 1440p. E terceiro, meu nível de hiperfoco chegou a um novo patamar. Eu passei horas estudando física de raio e distância sinalizada, e sim, eu sei, é difícil de entender, vocês viram o resumo, pior foi pra mim, que teve que ver o bruto. Mas como isso é um assunto interessante e recorrente nos jogos e já fazia um tempo que queria explicar SDF, encaixou como uma luva. A Rockstar fez o impossível no Red Dead Redemption 2 e fez ele rodar em 1080p nativo no PS4 e em 4K nativo no Xbox One X. A gente vê outras desenvolvedoras não alcançando nem metade do patamar gráfico e mecânico do Red Dead e nem consegue fazer isso em 1080p direito em alguns jogos nos consoles de hoje em dia. E pela excelência técnica de Red Dead 2, eu realmente não consigo segurar um hypezinho e nem imaginar o que ela vai fazer na versão final dos consoles da atual geração do GTA 6, de um game que está há tanto tempo em desenvolvimento. É de fato um evento e merece parar a internet. Se percebeu mais algum ponto que gostaria de comentar, deixa nos comentários. Se gostou do vídeo, considere dar o like e se inscrever para futuros vídeos nesse estilo. Até a próxima. I got some jelly beans.